edição, combinado? Vamos lá. Podem se sentar. Bom, eu esperava que as nossas professoras e professores do Ministério Latino soubessem onde é a luta. Uma decepção essa palavra. Nessa dinâmica, nós aprendemos algumas coisas. Dá para refletir em algumas coisas. Primeiro, o quanto nós somos influenciáveis. Nós mesmos concentrados, mesmos com ordens claras, instruções objetivas, ainda assim, nós somos influenciados por um erro do outro. E esse poder da influência serve tanto para o mal quanto para o bem. Também podemos aprender nessa dinâmica que, às vezes, aquilo que a gente faz é mais importante do que aquilo que a gente fala. E um outro aprendizado é que o nosso exemplo, vai ecoar na vida das pessoas ao nosso redor muito mais do que qualquer ensinamento teórico que nós levamos às pessoas. E se isso serve para adultos, se isso serve para todos nós que estamos aqui, o plano serve para uma criança que está com o seu cérebro e sua mente em formação, como portas de janelas escancaradas, prontos para aprender qualquer coisa, boa ou mal, que passar por diante delas. Mas nós também aprendemos uma outra lição, que é a lição do efeito manada. Quando todos fazem algo, mesmo que pareça estranho, e alguns podem ter questionado, viram eu coloquei a mão na testa e pensaram, mas a nuca não é na testa. Mas olharam para o lado e viram todo mundo colocando a mão na testa. E pensaram, provavelmente eles estão errados. Isso também acontece. E aqui é uma lição para você. Nós vamos refletir sobre discipulado aqui. E eu estou falando para um público que é composto de pais e mães, líderes de igreja, mas também de professores, educadores das nossas crianças. E diante do tipo de gente que nós somos, das nossas funções e atividades e dos motivos por estarmos aqui, nós precisamos ter uma convicção tão grande do nosso papel, da nossa importância, da nossa relevância, ao ponto de que mesmo que todos estejam fazendo algo ou deixando de fazer algo, você tem a condição de vencer o efeito manada e fazer o certo, mesmo que não seja popular. Vocês aprenderam aqui durante o dia diversas ferramentas sobre o novo ciclo de aprendizado que vamos viver para as nossas crianças. Novos pilares, novas abordagens, metodologias, mas tudo isso que você aprendeu nada mais é do que uma aplicação bíblica do conceito mais embrionário desde que houve criação de um ser humano, que é o discipulado. Desde o primeiro momento, quando Deus disse para Adão que ele deveria nomear os animais,
Jesus vive em mim. E quer dizer que eu me tornei um discípulo. E isso significa que, com quem eu tenho contato agora, de maneira intencional, essa pessoa vai se parecer comigo e, por consequência, vai se parecer com Jesus. Existem muitas definições desse discipulado. Eu tentei trazer uma aqui bastante objetiva, bem simples mesmo. Discipulado nada mais é do que um processo de chamar para enviar. A gente complica um pouco, mas basicamente Deus nos chama para nos enviar. E tudo que acontece entre o chamado e o discipulado e o envio, incluindo o chamado e envio, nós chamamos de discipulado. Desde que Deus nos chamou, Ele está nos enviando. E para fazer isso, Ele se relaciona conosco, Ele nos ensina suas doutrinas e Ele nos transforma a partir das nossas decisões. E então Ele nos envia. E enquanto está chamando, está se relacionando, ensinando e transformando. E enquanto está enviando, está se relacionando, ensinando e transformando. Enquanto está se relacionando, está chamando e enviando. Enquanto está ensinando, está chamando e enviando. E enquanto está transformando, está chamando e enviando. Isso é discipulado. Nada mais é do que o processo de chamar e enviar alguém. E quando falamos do discipulado para as nossas crianças, você, como pai, ou como mãe, ou como professor, ou como líder da igreja, como pastor, temos uma responsabilidade de fazer com elas como Deus fez conosco, de chamá-las para poder enviá-las. E nesse processo existe relacionamento, ensino e transformação. Esse é o nosso desafio. Os pilares, graça, desenvolvimento do caráter, desenvolvimento da missão, é uma outra forma de dizer exatamente isso. É discipulado puro e simples. Hoje, eu queria me limitar, nesse momento, às tecnicidades da teologia e da eclesiologia ou da missiologia. E eu queria que você, no último gesto de misericórdia, depois do cansaço do dia, desse um voto de confiança ao Senhor. Depois dessa definição discipulada, eu queria que você simplesmente abrisse seu coração e deixasse as técnicas e os métodos de lado um pouquinho e terminasse esse momento ouvindo Deus falar com você. Você aceita esse desafio? Quantos aqui querem ouvir a voz de Deus nessa parte? Fica com a mãozinha erguida. Senhor, vamos usar a tua palavra agora. Tirar lições para a nossa vida. Por favor, fala com a gente. O Senhor está nos discipulando. Precisamos ouvir o Senhor, seus ensinos. Precisamos nos relacionar com o Senhor da transformação que só o Senhor pode fazer. Por isso, derrama seu Santo Espírito aqui. O Senhor já está aqui desde cedo. Mas queremos pedir mais para receber mais. Que o cansaço, as preocupações, as dúvidas, as ansiedades envolvendo as nossas responsabilidades na igreja, na família, que as discordâncias, as preocupações em relação aos processos e métodos, que qualquer coisa que esteja no nosso coração nesse momento, que seja um empecilho para o Senhor falar com a gente, que sejam derrubadas, silenciadas, apagadas, e que o seu Santo Espírito se manifeste aqui muito além de um pregador, de um tempo e de um povo, mas que se manifeste como nosso Deus. Nós estamos com as mãos erguidas e estamos tornando com o Senhor com as suas mãos estendidas. Nos concede o seu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Abra a sua Bíblia, então, no Evangelho de Marcos. E vamos
falando sobre crianças. Você já ouviu esse texto muitas e muitas vezes. Eu gostaria de propor que nós olhássemos para o discipulado e para esse texto agora, não da perspectiva da interpretação, apesar de que vamos fazer alguma interpretação, mas se você olhasse da perspectiva dos personagens. E quero propor para você que nesse texto vamos encontrar personagens que fazem parte do processo do discipulado das milhares de crianças que Deus colocou nas nossas mãos aqui no leste do Mato Grosso. Vamos olhar como essas pessoas se comportaram e aprender com elas e com os seus erros. Marcos capítulo 10, a partir do verso 13, a palavra do Senhor diz assim, alguns lhe traziam crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, vendo isso, indignou-se e disse-lhes, deixai as crianças virem a mim, não as impeçais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade, eu digo que qualquer pessoa que não receber o reino de Deus como uma criança, jamais entrará nele. E pegando as duas braços, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Até aqui está bom. Essa cena simples, que é repetida nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, mas em Marcos vem com termos um pouco mais claros sobre o ambiente ao redor e as pessoas envolvidas. Nessa cena simples, então, nós conseguimos capturar ali 3 personagens dos quais vamos refletir. O primeiro deles, aqueles que levaram as crianças a Jesus. O segundo, os discípulos, que repreenderam aqueles que levaram as crianças a Jesus. E o terceiro, Jesus. Vamos olhar para os comportamentos desses. Vamos pensar um pouquinho sobre qual é o papel que cada um desses tem no discipulado das crianças. Nós vamos fazer aqui uma aplicação homilética sobre esse papel das pessoas envolvidas no processo do discipulado das nossas crianças. Vamos lá. Quando olhamos, então, para esse texto, não é difícil de imaginar que aqueles que levaram as crianças até Jesus foram os pais ou as mães. O texto não diz. Podem ter sido as tias, os avós, os irmãos mais velhos. Mas a inferência óbvia, e a gente sempre deve ler a Bíblia de uma perspectiva mais óbvia, é que os pais levaram. E nós encontramos, então, nesse levar, 4 características do papel dos pais. E essas 4 características me afetam e afetam vocês que são pais. Se há alguém aqui que ainda não tem filhos, você precisa olhar muito bem para essas 4 características. Porque Deus chamou você para te enviar. Para te enviar para quê? Para reproduzir essas 4 características na vida dos seus filhos. E quando eu estava preparando essa mensagem, eu estava pensando na minha vida de pai. E confrontando, na madrugada desta noite, algumas falhas que como pai tenho cometido. E não foi fácil segurar algumas lágrimas e culpas. Porque nós, como pais e mães, recebemos necessário assim que nos tornamos pais e mães. Uma caixa bem grande que cabe bastante culpa. Mas Deus quer nos ajudar a identificar quais culpas devemos carregar até Ele e quais culpas podemos abandonar. Algumas delas não damos tudo o que eles pedem. Não tem as melhores roupas, talvez não os melhores brinquedos, não as melhores viagens. Será que são essas que devemos carregar nessa caixa? Vamos olhar para esses 4 itens e identificar culpas que devem ser levadas e aquelas que devem ser rejeitadas. Primeiro papel, crer em Jesus. Veja, o texto claro, eles levaram para que Jesus tocasse
poder. O texto não diz, mas está implícito. Para que você saia da tua casa e levou o teu filho lá no hospital, estando o seu filho doente. Se você não tivesse o mínimo de crença de que aquele hospital, aquele médico, fosse curar teu filho, você vai passear no hospital? Por que você traz o seu filho à igreja? Por que você leva à escola? Por que você leva aos desafiadores e aventureiros? Porque você tem uma crença de que essas coisas vão contribuir com a formação dos seus filhos. E aqueles pais entenderam que Jesus deveria ser objeto da fé. Jesus deveria ser o centro da fé. E nós, como adventistas do sétimo dia, cremos que se somos salvos pela graça, mas que ela é alcançada, recebida através da fé. Você não vai poder discipular o seu filho se você não crê em Jesus. Se o seu filho for discipulado por você, sem que você crê em Jesus, o seu filho vai ser um ateu. Vai ser um fariseu que vai viver uma religião formal. Ou vai ser um revoltado contra Deus. Porque teve um Deus que foi apresentado a ele que não estava em harmonia com o que está escrito na palavra, com o que está revelado em Jesus. Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Portanto, você precisa sincronizar a sua crença com Jesus, para que o seu filho possa ter uma perspectiva correta sobre quem é Deus. Os pais na cena, depois daquela pequena confusão da repreensão, da indignação de Jesus, entregaram os seus filhos para se sentar no colo, nos braços de Jesus. Eu não estou aqui as irmãs que estão aqui, que são mães, mas a minha esposa se tornou uma leoa possessiva e grudenta depois que teve o meu filho. E aquela cena de um filho, de levar o filho para sentar no colo da paralelo, jamais aconteceu dentro da minha esposa. Deixar o nosso bebê no colo de um desconhecido, nunca. Quando a gente vai visitar igrejas como fomos ontem, mesmo no ambiente de igreja, ela volta a sala, conhece quem é o professor, vê o ambiente, sente cheiro de coisa boa, coisa ruim, depois deixa a criança. E como um sensor mágico, ela sabe exatamente a hora de treinar ela faz. Ela levanta e vai buscar. Nós não entregamos aquilo que é tão precioso para qualquer um. Porque o nosso filho é tudo para nós. Eu trocaria qualquer coisa nesse mundo, qualquer carro, qualquer dinheiro, qualquer carro, qualquer casa, até a minha própria vida, eu trocaria por meu filho. Aqui temos uma lição. Você está disposto a entregar tudo a Jesus, incluindo o seu filho? Aqui nós vamos entregar o filho, como alguns pais fazem. Trouxe aqui a criança na escola sabatina, vocês dizem isso. E aí o pai, às vezes, ir para a escola sabatina dele, volta para casa para fazer a sua faxina ou qualquer coisa assim. Quantos pais tratam a igreja como creche, não é? Entregam a coisa mais preciosa a Jesus, mas restringem o menos precioso, seu dinheiro, seu tempo e outras coisas mais para si. Não é uma incoerência? O que Deus está nos dizendo é que, como pais, temos um papel de entregar nossos filhos, nós devemos entregar antes tudo. Nossa entrega deve ser completa. Com Jesus não é tudo ou nada. Na cena, nós vemos esses pais
21. É a terceirização de responsabilidade que vivemos. Ninguém é culpado de nada e todo mundo é culpado de tudo. A minha calçada está precisa porque o prefeito não manda o pessoal limpar. Quando você limpou essa calçada? A culpa é sempre do prefeito. A culpa é do professor. A culpa é do amiguinho. A culpa é do material. A culpa é da igreja. A culpa é de todo mundo. Até Jesus foi pegado na cruz por essa culpa. Mas a gente nunca é culpado de nada. Meus irmãos, assumam a responsabilidade pelo país. E se você, agora, nessa minha fala, sai do papel de pai e mãe e vai para o papel de professor da escola sabatina e líder da igreja, tá? Não assuma sobre si a responsabilidade de ser pai e ser mãe de um filho, do outro. Porque não é. Você tem responsabilidade com o seu filho. Porque existem muitos angustiados ao ver as tragédias acontecendo nos lares. Isso não nos exime da tarefa de ajudar, de apoiar, chorar junto e sofrer junto. Mas só os pais e as mães têm responsabilidade sobre seus filhos. E aqueles que falam isso prestarão conta no julgamento de Deus. Bom, então os primeiros envolvidos no processo do discipulado são os pais e eles têm essas responsabilidades. Os segundos que são envolvidos ali é a igreja. Mas a igreja não está nesse texto. Veja, a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo e que Cristo é o cabeça da igreja. As crianças foram colocadas nos braços de quem? E os braços estão no corpo, então? Jesus aqui é um bom símbolo da igreja. Então não podemos perguntar para o texto. Como a igreja, amigos pastores, nós líderes, que somos pastores líderes de igreja, talvez nós não somos aqui, diretores de grupo, como nós como igreja, vamos sair do papel de pais, vamos sair um pouquinho do papel de professores de escola sabatina, vamos assumir a responsabilidade de líder de galera, olhando para Jesus e o comportamento dele nesta cena, como nós devemos participar do discipulado dos filhos da igreja, das crianças da igreja. Bom, podemos olhar também para esse texto e encontrar aqui pelo menos 4 características das ações de Jesus. Primeiro, acolhimento. Há uma rejeição. Crianças aqui não. Mas Jesus diz, ele se indigna com essa postura e acolhe. Elas são bem-vindas? Sim. Mas fazem barulho, choram, gritam, mexem nas coisas. Meus irmãos, ninguém está pregando no meu distrito, na igreja central do meu distrito. E tinha um garotinho lá, com autismo. E de vez em sempre, ele se manifestava ali durante o culto. Ele fazia alguns barulhos, batia os bancos da igreja, ficava agitado nos corredores. E era constrangedor o comportamento da igreja. Porque todas as vezes que isso acontecia, todos os especialistas têm filhos dos outros. Automaticamente tinham um problema no pescoço. E olhavam o filho não daquela mãe pobre coitada. Como se ela pudesse fazer alguma coisa. E um dia eu disse no meio do sermão, quando eu vi essa cena, eu falei, irmãos, parem de olhar para outro lugar. Eu falei assim, para tentar não expor tanto. Olha para mim. E eu disse para eles algo que eu tenho tentado conservar no meu coração. Eu prefiro um barulho infernal dentro da igreja, é a palavra usada aqui de propósito, do que um silêncio celestial na igreja. E depois os filhos no inferno e os pais sozinhos no céu. Que façam barulho aqui. Porque tem lugares no mundo que aceitam os barulhos dos meus filhos. Na minha igreja, crianças são bem-vindas. Abre
um parênteses. Isso não exime os pais de educarem seus filhos e ensinarem reverência. Não exime a igreja de ensinar e cobrar reverência. Mas na hora da reverência, não é a hora de cobrar e ensinar reverência. Se ensina reverência no momento de ensinar reverência. Imagina alguém desce no seu carro e contava toda a amassada e grudada no meio da rua os dois carros. Você senta com o motorista do outro carro, coloca uma bancada, uma cadeira de aula, uma carteira, senta e começa a dar uma aula de como dirigir. Faz sentido? Aquela hora é a hora de resolver a batida. Na hora do culto, ali, na hora da bagunça, da conversa, que está indevida, é verdade, não é hora de coisa isso aí. Deve ser planejado um momento adequado para isso, uma visita, uma palestra, ou quem sabe até um culto sobre reverência. E não dito assim, vocês têm que resolver. Diga assim, se resolve assim, assim e assim. Ah, mas eu não sei, então não reclame. Porque se você não sabe, não obriga o outro a saber. Fecha parênteses. Jesus apoiou. E naquela época, meus irmãos, meus amigos, as crianças nem mesmo eram contadas como pessoas. Abaixo de 12 anos, uma criança era considerada nada na sociedade romana. Era comum nos lixões das cidades do Império Romano bebês morrendo a milhões de fome jogados como lixo. Milhões e milhões. Porque crianças não eram consideradas importantes. E culturalmente a sociedade hebraica, que não foi moldada dessa forma. Deuteronômio capítulo 6 é a prova disso. Mas absorveu a cultura romana. E crianças eram rechaçadas, rejeitadas, desvalorizadas. Mas Jesus as colocam como exemplo para o reino. Os menores serão os melhores. Os menos importantes são quem deve ser copiados. Essa é a fala de Jesus. Quem não for como uma criança, meus amigos, aproveitar aqui, não tem nada a ver com inocência, tá? A gente olha para esse texto e começa a falar da inocência de criança. Desde quando criança não é uma pecadorazinha miserável? Na barriga da mãe é egoísta, só pensa nela, chupa, machuca. Mulheres, quando essa bebezinha estava amamentando, ela se preocupava com os receios. Ela pedia licença. Quando você tirava, ela ficava sorridente ou dava tapas em você? Arranhava, mordia. Porque crianças são um extrato do que é um ser humano. Maravilhosas, mas pecadoras. Esse texto bíblico não tem nada a ver com inocência. O que Jesus estava fazendo é tirando as crianças da irrelevância social e as colocando na posição de gente. Isso é valorização. Entendeu? Terceiro, Jesus nos diz assim, pessoal, saiam todos os adultos, os discípulos esperam lá fora, porque agora eu vou contar uma historinha para as crianças. Não. Desde que as crianças viram a mim, participem junto comigo. E agora estava ali, discípulos nervosos, crianças barulhentas e pais sedentos. Todo mundo junto e Jesus orando por elas. Que culto lindo. Uma bagunça mais organizada, que só quem tem uma casa silenciosa sabe. O povo faz falta. O barulho de uma criança. Jesus integrou as crianças naquela cena religiosa. E por último, Jesus impôs as mãos sobre elas e as abençoou. Jesus não fez isso pelos discípulos nem pelos pais. Fez por elas. E às vezes, quando planejamos o nosso calendário anual de igreja, nos esquecemos completamente delas. E ainda nos irritamos com os investimentos que são feitos por alguns
sentem até desvalorizados por conta da postura de alguns povos. Graças a Deus, na igreja adventista, esse sintoma cristão, ele é reduzido. Além de estar presente, mas é reduzido. Se você já frequentou uma outra religião, ou algumas outras religiões, você vai saber que existem lugares que crianças realmente não são bem-vindas. Tem lugares que crianças são colocadas em cantos, sem material nenhum, sem preparo nenhum, apenas para que os pais possam desfrutar dos cultos. Vocês sabem disso. Mas será que nós não estamos sendo influenciados por isso também na nossa igreja de vez em quando? Vamos pensar sobre isso. Então, qual é o papel da igreja? Vamos falar juntos as 4 palavras que eu aí? Acolher, pastores, líderes. Olha no espelho da sua liderança agora. Através da sua liderança, as crianças estão sendo acolhidas, valorizadas, integradas e abençoadas. Se sim, amém. Se não, hoje é um dia de recomeçar. Vamos ao último ponto. O último grupo de pessoas envolvidas. Vocês. Mas aqui na escola não tem criança nenhuma, não tem professor de escola sabatina nenhum. E aqui eu estou incluindo as coordenadoras, diretoras, e assim por diante, tá? Todo mundo envolvido no Ministério Infantil da igreja. Prestem atenção. Para que não ficasse um climão, aquele climão de quem falou bobagem, antes de dizer com quem eu quero comparar vocês, eu vou colocar um modelo na tela. Quando a gente lê a Bíblia, a gente pode ter a tendência de ficar bitolado e não se colocar, ou não colocar o texto do jeito que Jesus queria dizer. E existem formas de falar uma coisa positiva usando palavras negativas. Foi isso que Jesus fez aqui. Só que como a nossa mente bloqueia ou não, e se eu dissesse assim, vocês são representados pelos discípulos que repreenderam e afastaram as crianças, vocês vão ficar indignados comigo e dizer assim, como assim, pastor? Eu vim aqui só porque eu quero as crianças na igreja. Então, eu fiz uma inversão e coloquei ali o oposto, uma linguagem positiva para a gente tirar lições com os discípulos, tudo bem? Porque os discípulos ali representam os membros da igreja, os responsáveis pelas crianças da igreja. Ok? Eles deveriam fazer o que está do lado direito ali. Mas eles fizeram o que está aqui do lado esquerdo. Entendeu? Vamos ver. Alguns lhe traziam crianças para que as tocassem, mas os discípulos fizeram o quê? E repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se. Com quem? Com os discípulos. E então, indignado, disse: deixai as crianças virem a mim e não as impeçais. E assim por diante. Agora, vamos fazer o mesmo texto, mas colocar uma linguagem positiva, tudo bem? Olha lá. Alguns lhe traziam crianças para que as tocassem. E se a cena fosse perfeita, o que teria acontecido? Os discípulos os incentivavam. Venham, podem vir. A gente está. Está atrasado, mas vai dar tempo. Vai gastar 5 minutos a mais no culto, mas tudo bem, pode vir. Entendeu? Incentivava. E Jesus vendo isso, vendo o quê? O incentivo. Jesus vendo os discípulos recebendo as crianças. O que Jesus falaria? Eu imaginei, né? O que Jesus faria? Jesus vendo isso, em vez de ignorar, recebeu-lhes. Talvez até com um sorriso no rosto. Poderia ter acrescentado ali, né? E disse-lhes: sempre deixem as crianças virem a mim. Facilitando assim possível. E nunca as impeçais. Porque o reino do céu é dos que são como elas. Bom, agora olhando para essa cena positiva, porque a Bíblia mostrou uma cena negativa para ensinar você a fazer o certo. Concordam? A Bíblia não contou a
aqui representado por nós, professores da escola sabatina, como eles deveriam ter se comportado para com você. É o seu papel no discipulado. Qual é o papel? Receber as crianças em suas vidas, não na vida da igreja. Professor da escola sabatina infantil, alguns lidam com a maravilha de atender crianças numa classe com distanciamento, não querendo se envolver. Mas eu quero dizer para vocês, o que Jesus queria dos discípulos é que eles recebessem as crianças como se fossem delas, como se fossem deles. Portanto, receber as crianças em sua vida não quer dizer levar para sua casa. Lembre-se, os responsáveis são os pais. Mas ele está com o coração aberto. Porque do mesmo jeito que os discípulos se cessaram e deixaram de receber as bênçãos do exemplo das crianças, às vezes você pode fazer isso. Deus queria falar com você no sábado de manhã através de uma criança. E ela veio puxar a sua roupa, a barra da sua saia, e você falou, sai para lá, menino. E aí depois reclama que porque faz parte da escola sabatina, não pode assistir a lição e por isso está desanimado na fé. Mas Deus mandou a criança para falar com você. Só que você não se abriu para ouvir. Sabe um pouquinho da postura de quem tem todas as soluções, como os discípulos tinham? E se coloca na postura de quem tem que aprender com elas. Porque foi isso que Jesus falou. Discípulos, recebam elas e olhem para elas, porque se vocês não forem como elas, vocês não estão no reino do céu. O teu papel no discipulado é ser um bom par de ouvidos para as crianças. Um bom par de olhos e, às vezes, um bom par de braços. Algumas das crianças que nós recebemos nas nossas igrejas passam a semana inteira sem receber nenhum abraço, mesmo sendo filhos de adventistas. E vocês talvez tenham os únicos sorrisos e abraços que elas vão conhecer durante a semana. Recebam. Segundo, você deve ser alguém que incentiva, como coloquei no texto, o máximo possível que as crianças se aproximem de Jesus. Que elas se aproximem de Jesus. Faça tudo que você puder. Pense na roupa, na cor. Pense no cenário. Pense na história. Pense na maneira. Pense em tudo. Mas pense assim. Eu não quero contar essa história na relação infantil bonita para os irmãos já sabem que eu sou uma boa contadora. Pensa assim não. Pensa assim. Eu quero contar uma história com todas as minhas limitações para que essas crianças vejam Jesus. Sai do palco e coloca Jesus no palco. Terceiro, crie materiais para que as crianças se aproximem de Jesus. Bom, na igreja adventista é uma fartura, uma infinidade de materiais. Talvez você não precise criar conceitos. Você está recebendo todo um conteúdo com materiais perfeitos. Não há mais muito a acrescentar. Mas você pode transformar, como nós vimos aqui no momento que a Larissa falou, você pode transformar uma ausência de recurso de comprar uma almoçaria dessa que não deve custar menos do que R$50 e ter criatividade e arrumar um pedaço de algodão. Crie tudo que você puder para que as crianças possam se aproximar de Jesus. Sejam pontes e não muros. E por último, jamais seja você um empecilho para que as crianças conheçam Jesus. Pastor, como é que eu posso ser um empecilho como os discípulos foram naquele dia? Não, eu sou do Ministério Infantil há 20 anos e eu jamais apostaria em uma pessoa, uma criança de Jesus. Vamos pensar um pouquinho. Quando você chega atrasada para começar a aula, você está parecendo com Jesus ou está sendo diferente de Jesus? Que Jesus que ela está conhecendo?
aproximando ela de Jesus ou afastando? Quando você falta no dia que você tinha que fazer uma tarefa, cumprir uma atividade, e deixa a sua diretora maluca, em cima da hora para você ir uma professora para te substituir, você está afastando as crianças de Jesus ou aproximando? Você está colocando barreiras ou pontes? Não ser um empecilho envolve compromisso, envolve comprometimento. Não é fácil, mas é preciso. Não seja empecilho em nada. Não deixe uma criança chegar em casa e dizer assim: ô mãe, tudo bem me mal na prova. A minha professora não liga se eu acerto ou erro. Mamãe, tudo bem não chegar na hora. A minha professora não liga de chegar na hora. Não seja um empecilho. Jesus pega tão pesado com esse ponto que chega a ser constrangedor. Ele fala assim, ó, é melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e jogar no fundo do mar do que fazer um pequenino pecar. Que loucura, né? Que grande responsabilidade. Deus colocou nas mãos de cada um de vocês as joias mais preciosas da igreja e dos pais. Não sejam vocês os causadores de arranhões e assaduras nessas joias. Sejam aqueles que vão polir para fazer brilhar. Bom, olhando para esses três personagens da história, nós então completamos aqui. E eu coloquei os pais na parte de baixo do triângulo, para que você possa completar aí o seu triângulo. E disse antes que Golias cadastraram a questão da responsabilidade dos pais, porque os pais são a base para as coisas acontecerem no ministério infantil. A igreja e os professores são o apoio, são complementos, fecham o ciclo. E com pais comprometidos, uma igreja seguindo o exemplo de Cristo, e professores fazendo o contrário do que os discípulos viviam naquele dia, as nossas crianças serão discipuladas para a eternidade, em nome de Jesus. Mas você não vai sair daqui hoje só com o peso da responsabilidade. Eu sei que algumas palavras que você ouviu foram pesadas e confrontaram alguns comportamentos seus e da igreja. Mas sabe quem faltou na história? Nós olhamos para os pais, olhamos para os discípulos, olhamos para Jesus. Mas quem faltou? Jesus colocou as crianças no ponto central dessa história. As crianças é que devem ser o exemplo. Nós tiramos restrição dos outros, mas você não vai sair daqui sem se colocar como uma criança. Olhe para o texto de novo. E veja como as crianças foram tratadas por Jesus. E pegando-as nos braços, abençoando-as, impondo-lhes as mãos. Eu estou falando com alguém aqui que está ferido, cansado, sobrecarregado, desanimado, assustado. Tem algum professor ou professora, diretor da escola sabatina infantil que está pensando em desistir da tarefa? Não responda, por favor. Eu quero fazer uma proposta para você que veio do próprio Cristo nesse texto. Jesus está oferecendo para você o colo dele, os braços dele. E quando te faltar pernas, ele vai te levar. Quando te faltar ideias,
Ele vai te aconselhar. Quando sobrar lágrimas, ele vai te consolar. E quando todos se forem, ele vai ficar com você. Jesus trouxe você até esse lugar para te capacitar para fazer algo pelos outros. Mas ele nunca mandaria você fazer algo pelos outros sem antes fazer algo por você. Jesus nunca pediria de você algo que ele já não te deu. Jesus ama você. E nessa tarde, ele quer dizer para você: eu quero que você discipule as crianças da minha igreja. Mas eu não quero que você se esqueça dos meus braços. Eu quero que você se esforce. Mas eu não quero que você se esqueça que se estiver cansada e sobrecarregada, você pode vir a mim porque eu lhe darei alívio. Jesus te trouxe aqui para te enviar. Mas ele vai com você. Nesse momento, você pode pegar o seu papel aí de anotações e você vai ter a oportunidade de, em alguns segundos, fazer uma reflexão de tudo que você ouviu nesse dia. Mas em especial sobre o seu papel como pai e mãe, como líder de igreja e como professor da escola sabatina das crianças. Faça uma reflexão e cada um na sua realidade de coração. Esse papel ninguém vai ler, só você. Escreva aí no seu compromisso com que você precisa se comprometer. O que está faltando? Nessa confrontação que houve aqui dos conhecimentos passados com os conhecimentos servidos a vocês, o que faltou? O que não estava bom? O que precisa de mais? Escreve aí. Mas seja qual for a frase que você escreveu, não deixe de finalizar dizendo que quer estar nos braços de Jesus. Se for isso que você quer. Pode escrever. Eu quero chamar aqui à frente a professora Soraya, a professora Fran, e de uma maneira simbólica, quando você terminar de escrever aí o seu compromisso, gostaria de desafiar você a dar mais alguns passos, os últimos passos desse programa, na direção aqui da frente. Porque Jesus pegou as crianças nos braços e ele está pegando você nos braços. Mas ele colocou as mãos sobre elas e as abençoou. E ele quer fazer isso com você hoje também. Você quer receber os braços e as bênçãos de Jesus? Vem aqui na frente. Traga o seu papel junto com você. Quero aproveitar a presença dos meus amigos pastores e pedir os seus braços também aqui para abençoar as nossas irmãs e irmãos. Os pastores podem ficar aqui enfileirados à frente. Os pastores, as esposas dos pastores também podem subir aqui com os pastores e ficar aqui em cima, ó, virados para a igreja. E as nossas líderes, professores e professoras, venham aqui, cheguem bem pertinho. Cheguem bem pertinho, pode vir bem pertinho. Irmã, pega sua velhinha aqui para mim, por favor. Vocês não são crianças, mas eu também vou ser lúdico. Quando eu pensei
No meu papel de pai nessa madrugada, eu pensei no papel de Jesus como meu pai. Eu não tive um grande exemplo de pai. Talvez você também não tenha tido um grande exemplo de pai, de mãe, de professor, de professora, qualquer coisa assim. Talvez você não tenha sido discipulado pelo melhor líder. Talvez se colocaram lá na função de você estar como um arrebatamento, do nada. E agora você chegou aqui com um monte de material, a professora Solar, a professora Fran, ensinando um monte de coisa, e você está pensando, para onde eu vou? Eu queria te pedir, te sugerir, que você vá para o mesmo lugar que eu fui, quando eu não tive pai, como ovelhinha nos braços do meu Jesus. Eu queria que você sentisse os braços de Jesus ao seu redor. Feche seus olhos. Eu queria que você imaginasse Jesus estendendo as mãos sobre você, te aceitando, te recebendo, te valorizando, te acolhendo, cuidando de você, discipulando você, enganhando você. Eu queria que você ouvisse a voz de Jesus através do Espírito Santo nessa tarde, chamando você. Senhor Deus, obrigado pelo que vivemos nesse dia aqui. Obrigado, Senhor, porque de um jeito milagroso, contra tantas barreiras, o Senhor moveu esse povo, irmãos e irmãos, para dedicarem parte importante da sua vida para crianças que nem são deles. Obrigado porque o Senhor colocou o espírito de serviço no coração desse povo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor olha para todos nós nessa tarde através da tua palavra e nos corrigiu, nos exortou, nos aconselhou, nos mostrou um caminho. Obrigado, Senhor, porque nos capacitou com materiais, com orientação. Obrigado, Senhor, porque sem nenhum merecimento nós estamos aqui diante do Senhor. Mas, Paizinho, mesmo diante de tanta gratidão pelo que o Senhor fez e fez, ainda dói às vezes. Ainda nos cansamos, nos sentimos sós, limitados, com medo. Nesse momento, tome cada um de nós nos seus braços de amor. Ah, Senhor, nós não somos crianças mais. Mas como o Senhor disse, precisamos ser. Porque queremos entrar no seu reino. Seja nosso Pai. Seja nosso discipulador. E faz a gente sentir que quando falta chão, sobra abraços e abraços do Senhor. E como o Senhor fez naquele dia, humildemente, eu como ministro, os meus amigos pastores, suas esposas, as nossas líderes, a Fran e a Soraya, nós impomos nossas mãos sobre esse povo. E fazemos isso na fé de que as suas mãos estão sobre nós também. E clamamos que o Senhor nos abençoe. Que eles vivam os pilares da graça no desenvolvimento do caráter e a missão na prática na vida deles. Que eles cumpram o papel discipulado dos nossos filhos e que assim seja levantada uma grande geração de missionários que vão finalizar a missão neste mundo. Nós nos abençoamos com a graça de Jesus, com o amor do Senhor nosso Pai e com a comunhão do Santo Espírito e juntos, com fé,